Leonardo Nóbrega nasceu no ano de 1960, na Vila Romero, no centro da cidade de Fortaleza, uma família de leitores. Uma casa repleta de livros de todos os gêneros, por todos os cantos, onde aprendeu a gostar de literatura desde muito cedo. É professor, psicanalista e escritor. O livro Crimes do Tarô é seu segundo romance, diferente do primeiro, Outros Tempos, ambientado na cidade de Fortaleza no ano de 1942, o cenário para o Crimes, uma cidade fictícia. Leonardo Nóbrega, por favor. Deixa eu passar a desca. Boa tarde. O pessoal aí atrás está ouvindo? Tá? Ainda bem que às vezes eu pergunto aí atrás está ouvindo, a pessoa diz não. Como é que está respondendo, né? Eu queria primeiro dar as boas-vindas, sejam todos muito bem-vindos, muito feliz, muito alegre de estar vendo tantas pessoas amigas aqui prestigiando esse evento. E eu queria explicar primeiro o porquê da minha roupa. Tá? Porque, assim, como é um evento cigano, então eu resolvi vir com essa calça branca e essa camisa dourada, né, para poder prestigiar. Se vocês estão vendo outra cor, eu sinto muito, né? Mas vocês devem ter algum problema, né? Porque a calça branca e a camisa dourada. Vocês estão vendo tudo preto, que vocês gostam muito do comendador da novela, né? Bom, o livro Crimes do Tarô é o segundo livro. Eu tenho aqui uns toques, por favor, me perdoem, mas eu sempre achei que a desculpa que usaram o ar-condicionado, mas o ar-condicionado não está tão gelado para dizer que eu estou tremendo de frio, né? Eu estou nervoso realmente, sei que você dizer, meu digo mesmo. É por isso que acontece só pessoas amigas, né? O Crimes do Tarô é o segundo livro. O primeiro, as pessoas que acompanharam lembram que é o Outros Tempos, foi lançado em 2013 e já... Seja bem-vinda. Né? Que foi lançado em 2013, muito bem aceito, então a gente resolveu continuar essa lida, escrever. Eu acho que escrever é um vício. Eu tenho vários colegas escritores que estão aqui também presentes, prestigiando, e eles vão concordar, é um vício. Quando você começa, você não para mais, não consegue, mesmo que você não publique, mas você está escrevendo o tempo todo, né? E esse novo livro, Crimes do Tarô, como o Rafael colocou, ele não é um livro que tem uma temática cigana, mas ele tem muito a ver com o mundo cigano. Então a escolha do tema do lançamento foi exatamente por isso. Gente, tem cadeira aqui na frente, né? Tem poltronas aqui, não está reservado não. Os ministros cancelaram, que não poderiam vir, vocês podem sentar aqui, não tem problema. Tá? E esse livro ele surgiu a partir da ideia de uma notícia que eu li no jornal de 1928. Eu li lá a notícia de um crime, e como nós escritores somos esquizofrênicos, né, as pessoas por aí são esquizofrênicas, nós somos esquizofrênicos. A gente vê uma notícia de 2 linhas e já imagina toda uma história, né? Quem era aquela criminosa, por que ela fazia isso, o que é que acontecia, aquele detetive que seguia aquela história, aquelas pessoas todas envolvidas, de onde elas veio, como era a vida delas, elas eram casadas, solteiras, mortas, né, viúvas, era o que é que acontecia na vida delas. Então, o livro, ele teve a inspiração nessa notícia de um jornal bem antigo, na realidade ele se passa em 1935, não em 1928, e a semelhança para aí. Era uma mulher que roubava bancos, joalherias, e o banco contratou um detetive particular para tentar prendê-la, e a história começa com a perseguição do detetive à ladra. Ela não deixava, na realidade, nenhuma carta de tarô, nenhuma... Isso aí já foi uma sequência da minha imaginação, né? Eu já criei isso aí, inventei tudo isso, e eu espero que tenha ficado legal para vocês gostem. Esse livro tem algumas curiosidades, poucas curiosidades, mas tem em relação ao primeiro. O primeiro livro ele foi escrito, demorei 2 anos para escrever,
primeira curiosidade, né? E ele se baseava na pergunta ou na afirmação das pessoas que dizem que em outros tempos a vida era melhor. Em outra época a vida era melhor. Eu deveria ter nascido em outra época. E aí veio outros tempos, a gente simulando uma pessoa que morava, que nasceu, que acordou em outro tempo e podia comparar com o tempo atual. Pois bem, nesse já foi mais trabalhado. Esse foi mais rápido de escrever e ele tem algumas coisas que foram de propósito. Né? Alguns nomes foram escolhidos de acordo com o personagem. Então tem nomes que têm significado. O nome cigano que tem significado. Outros nomes foram homenagens a pessoas, a amigos que já se foram, e eu quis perpetuar essas pessoas no livro, né? As pessoas costumam dizer assim que não faça raiva a um escritor, senão ele cria um personagem seu e ele mata. O escritor ele faz isso, né? Ele se vinga, ele cria um personagem ruim seu e depois ele mata tragicamente, mas pelo menos ele fica só nos campos, né, da ideia. Ele não vai matar de verdade, ele não vai por real, ele fica só no imaginário. Ainda bem, o escritor tem essa facilidade. Então os nomes que vocês vão encontrar no livro, quase todos têm um significado de acordo com a personalidade, de acordo com o personagem que está no livro. Além disso, quando eu comecei a escrever, eu pensei em escrever com 78 capítulos. São 78 cartas do Tarô de Marcélia, que é o que guia o livro. Mas não deu. Alguns escritores, eles fazem o seu trabalho já fazendo a sinopse de cada capítulo. Então eles já têm uma ideia do livro todo. Eu não consigo trabalhar assim. Eu tenho uma ideia do final do livro e aí eu vou construir a história para chegar naquele final. É uma coisa assim meio saudável. Né? E aí no caminho, o que for precisando, eu vou colocando no livro. Certo? Então eu não consegui deixar o livro de 78 capítulos, por mais que eu tentasse. O livro ficou com 86 capítulos. Não fui olhar se esse número é esotérico, se tem alguma coisa escondida, né? Não fui pesquisar isso não. Mas eu vi uma coincidência, uma curiosidade interessante. O Outros Tempos tem 78 capítulos. Coincidência. Vozes do além se manifestando. Né? No próximo livro eu posso explicar, né? Aí vocês vão comprar o próximo também? Então eu vou escrever, já está sendo escrito. Eu vou fazer um parêntese para a colocação da Luísa, vou fazer um parêntese aqui só para... Eu estava pensando numa coisa antes aqui de começar o lançamento que eu achei, me deixou meio perturbado. Porque assim, o Crimes do Tarô, o Outros Tempos foi lançado num casarão no centro da cidade, aqueles que foram, né, da casa do Dr. Zé Lourenço, que é uma casa muito antiga que falava de outros tempos, no centro da cidade de Fortaleza. Esse fala de crimes do tarô, do universo cigano. Então eu contratei uns ciganos aqui, depois vão ler a mão de todo mundo. Né? Lavem a mão, viu, gente? Passa vergonha. Contratei uns ciganos para que fosse um universo cigano, tudo tem a ver com cigano. Só que o terceiro livro, o título é Mensageiro da Morte, o título provisório. E é a história de um homem que mora num cemitério. Então eu acho que o lançamento vai ser no São João Batista. Vai ser assim meio esquisito, né, a gente fazer, mas se for na mesma linha, né, claro. O cemitério de Guaramiranga, né, onde eu nunca fui, mas citei, bem direitinho. No primeiro livro fala do cemitério de Guaramiranga. E aliás, o Mensageiro da Morte surgiu daquele personagem, quem leu Outros Tempos talvez lembra, que morava no cemitério. A ideia veio dali, é por isso que eu digo que nós somos esquizofrênicos, a gente está escrevendo uma coisa e já vai caminhando para outra. Pois bem, então, o próximo talvez tenha os 78 capítulos, né? Também como esse. Então ele tem 86 capítulos, mas ele tem 333 páginas. O 3 é um número esotérico, né? Um número fechado, a Santíssima Trindade, não é? Pai, Mãe e Filho, né? Tem uma série de coisas ligadas ao 3, mente, espírito e corpo. Bom, tem uma série de coisas ligadas ao 3 e que acaba sendo uma coisa também esotérica. E durante o livro todo, não foi de propósito, eu juro, tem várias vezes citando números como 3 ou 7. Isso aconteceu, foi uma coisa assim que eu pensei antes, eu vou fazer aqui para colocar tudo vai ser 3. Né? Tem inclusive na capa do livro tem um símbolo que é Triskelion, são 3 pernas.
vai ser o símbolo de uma sociedade secreta que vocês vão ler depois.